alguma coisa ele estava fazendo. Para mais informações, acesse via internet o site do prêmio. Nós o conhecemos como governante de toda a Europa. Nós o conhecemos como imperador da França. Seu nome simboliza poder. Napoleão Bonaparte. Mas ele era mais do que isso. Ele separou igreja e Estado. Deu um novo código legal à Europa. Suas reformas moldaram a vida diária de um continente e ainda o fazem. Sob o domínio de Napoleão. Parte 2. Distribuição de DAC. Outono de 1806. Depois da vitória sobre o Sacro Império Romano, os franceses seguem para subjugar o reinado da Prússia. Eles marcham para a capital da Prússia, Berlim. O governador, príncipe von Hatzfeld, é preso. Sua mulher, grávida, fica apavorada. Eu estava no limite das minhas forças. Meu marido não era uma pessoa qualquer, era um nobre. Senti que tinha que salvá-lo a qualquer preço. Ele não tinha feito nada de errado. Foi tudo um mal-entendido. Só havia um homem que podia fazer alguma coisa. O próprio Napoleão. Então eu tinha de procurá-lo. O príncipe von Hatzfeld tinha escrito relatórios secretos da situação para o rei Frederico Guilherme III, que havia fugido. Uma das cartas acabou sendo interceptada. Um dos assistentes de Napoleão mantém um registro detalhado dos esforços da princesa Hatzfeld para salvar o marido. Ela não sabe nada sobre as cartas do marido. No castelo, eu tive a sorte de encontrar o assistente pessoal do imperador. Meu estado de desespero deve ter causado uma impressão lamentável. O bom rapaz oferece-me ajuda. Disse que meu marido havia sido preso e condenado à morte por traição. Com grande medo, acompanhei-o ao gabinete do imperador. Eu implorei a Napoleão justiça para meu marido, já que só podia ser calúnia e não culpa que o colocara naquela situação. Sem dizer uma palavra, o imperador entregou-me um relatório de meu marido que havia sido interceptado. Eu tremia. As letras dançavam diante dos meus olhos enquanto eu lia. Reconheci a letra do meu marido imediatamente. De repente, sua culpa ficou clara como a luz do dia. Madame, disse o imperador, essa carta é a única prova contra seu esposo. Vamos queimá-la. Vou perdoar seu marido. Napoléon se met en scène comme le prince tellement puissant qu'il est capable... Com isso, Napoleão quer mostrar que é capaz de reprimir sua necessidade de vingança e que a generosidade e a clemência desempenham um papel importante para ele. Tout ceci est de la politique et de la mise en scène. Tudo isso é uma questão de política e de representação. Com certeza, ele não teve nenhuma compaixão pela condessa Hatzfeld. Só queria uma coisa, convencer a Europa de que, como seu novo imperador, ele era tão admirável quanto os grandes imperadores romanos. Napoleão explora a cidade conquistada. Ele cavalga durante horas pelos arredores de Berlim. Está ansioso para visitar Sanssouci, os grandes parques e o novo palácio. Napoleão é um admirador de Frederico o Grande. Frederico o Grande era um excelente líder militar. Era considerado invencível, um amante da arte e pensador iluminado que escrevia poesias e tocava flauta. No Palácio de Sanssouci, mostram a Napoleão as salas em que Frederico o Grande vivia.
Ele visita o túmulo de Frederico na igreja Potsdam Garrison. Se o rei que está enterrado aqui ainda fosse vivo, não nos encontraríamos aqui hoje, disse Napoleão, profundamente emocionado, a seus acompanhantes. Os soldados franceses ficam alojados com famílias locais que têm que arcar com a despesa de provisões para seus hóspedes. 3 refeições e uma garrafa de vinho por dia. Tudo o mais de que os franceses precisam, eles simplesmente se apoderam. O exército de Napoleão, faminto e sedento, confisca todas as provisões armazenadas na cidade. As igrejas de Berlim são transformadas em estábulos ou armazéns para o exército francês. Napoleão sai de Berlim, mas permanece bem informado, mesmo na distante Paris. Seus engenheiros cobriram a França toda com uma rede de estranhos aparatos. Mesmo nos países ocupados, torres são erigidas rapidamente, uma com vista para a outra, equipada com mastros e braços móveis. São telégrafos óticos, capazes de transmitir notícias por toda a Europa em questão de horas. Com a ajuda de livros de códigos secretos, os receptores podem decifrar os sinais das mensagens. É o nascimento da transmissão a longa distância. Napoleão reconheceu instantaneamente a importância estratégica da telegrafia. Suas ordens chegam muito mais depressa às tropas. Outra razão para seu sucesso militar, a sede do sistema de telegrafia é no telhado do Louvre. O diretor do Louvre, na época Museu Napoleão, seria enterrado mais tarde no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Perto do túmulo de Frédéric Chopin está o de Dominique Vivant Denon. Como principal perito em arte de Napoleão, Denon acompanha de perto suas campanhas militares. O dever de Denon é reunir os tesouros da arte mundial em Paris, a capital do próspero império. Roubo de arte em grande estilo. E Berlim, a capital da Prússia conquistada, não era exceção. Foi nossa expedição ao Egito que iniciou tudo. Bonaparte e eu trouxemos as obras de arte mais fantásticas da terra dos faraós. Agora o imperador adquiriu gosto por possuir arte. Para ele, isso era prova do seu poder, provas tangíveis. Meu dever era adquirir troféus. Desapossamento, como chamávamos. Expropriação. A arte é um produto da liberdade. Seu lar legítimo é na terra da liberdade, que é a República Francesa. O diretor artístico Denon varre os palácios e coleções, confiscando 116 pinturas e 100 estátuas antigas e bustos para a França. Ele também descobre a quadriga no portão de Brandemburgo, em Berlim. Mesmo que isso não possa ser considerado uma obra de arte, deve servir e ser visto como um troféu. Mandei informar ao criador da quadriga, o famoso escultor Johann Gottfried Schadow, que a quadriga deve ser desmontada e transportada para Paris por ordem do imperador. Pouco tempo depois, o próprio mestre apareceu diante de mim e literalmente implorou para as figuras serem deixadas no portão. Ele achava que a fina camada externa de cobre não sobreviveria ao desmonte e transporte. Então ele apresentou uma petição dos artistas de Berlim a Napoleão, requisitando que a quadriga fosse poupada. E se mais uma vez o imperador decidisse demonstrar sua magnanimidade, eu tinha de evitar que a petição chegasse às mãos de Napoleão. Eu queria a quadriga em Paris. Es tut mir sehr leid, aber ich kann Ihre Petition nicht stattgeben. Então eu menti para ele.
Disse que não era possível nenhuma revisão da ordem do imperador, porque o exército tinha exigido esse ato simbólico. E dei a ordem para desmontar a quadriga.